Oi, peixes! E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Tarô Convicta. Eu me chamo Ana Maria. Vamos ver o que você está precisando saber nesse exato momento sobre alguma situação, sobre algo que está na sua cabeça e não sai, alguma decisão que você precisa tomar. E desde já eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aqui no vídeo e não esqueça de apertar o sino para você receber todas as notificações. Hoje eu estou inaugurando o primeiro vídeo aqui no Tarô Convicta e eu estou começando por vocês justamente pela conexão que eu tenho com o povo d'água e pela minha trajetória também no meu desenvolvimento mediúnico, né, do direcionamento que eu tenho com a religião. Então hoje eu estou trazendo aqui os signos de vocês para abrir os trabalhos do meu canal, ok? Bom, então vamos fazer uma mentalização antes de começar, né? E peixes, hoje, na verdade ontem, eu pensei muito em vocês, assim, e veio na minha mente um cardume. E nesse cardume existia uma direção do fluxo, né, que a água estava correndo, e eu senti o coletivo de peixes muito sem saber exatamente o que era e o que não era, o que é verdade e o que é mentira. Sabe aquele tipo de situação que deixa a gente sempre com dúvida, com inseguranças, incertezas? Então, em termos de energia da canalização que eu fiz, desde a decisão que eu tomei de iniciar com vocês, isso foi muito forte. Então, tá muito presente na energia de vocês. E aí, a partir disso, uma das coisas que é importante no processo da nossa evolução, daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, é muito difícil a gente conciliar aquilo que é do espiritual e aquilo que é do material, né? A gente tem um cotidiano extremamente corrido, atribulado, cheio de coisas para fazer, né? E muitas vezes o espiritual fica dentro da caixinha da religião. Então a gente se volta para a espiritualidade em determinados momentos como uma forma de ancoramento, de direcionamento, orientação. Mas quando nós vamos para o cotidiano, para o dia a dia, a coisa funciona de uma forma diferente. É como se nós nos desconectarmos, como se nós nos desconectássemos assim do espiritual, em momentos em que a gente necessita, de fato, né, sentir essa presença maior. E é justamente o que eu senti quando eu pensei no coletivo de peixes no dia de ontem. Mas nós vamos iniciar aqui a leitura, então, para descobrir, de alguma forma, tentando dialogar com esse sentimento e essa sensação que eu tive, como isso pode encaminhar a resolução de algum problema ao qual vocês estejam passando, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar aqui primeiro uma carta de Osho que vai nos dar um norte, né? Mais ainda, mais um complemento a partir dessa mentalização, dessa visão que eu tive ontem em relação a vocês. E aí depois nós entramos com as cartas efetivamente, ok? Vou dar mais uma embaralhada aqui. Eu estou tirando para vocês hoje aqui com um Starman Tarot, um tarô muito bonito, artístico, que eu gosto demais. E ele é pequenininho porque minha mão é curta, sabe, gente? Então, se o tarô é pequeno, fica mais fácil de eu manusear. Enquanto isso, vai mentalizando aí a sua situação.
esvazie a mente, não crie expectativas, relaxa. Então vamos lá, olha só. Eu estou tirando para o coletivo de peixes, Sol, Lua, Ascendente e Júpiter. Se por acaso você tiver o nodo norte no signo de peixes, também é interessante que você assista as leituras de peixes, porque é como se você conseguisse, a partir de um norte, né, construir bases mais sólidas na certeza de que você vai chegar a peixes, não importa. Entende? Peço já aos guias, mentores, a espiritualidade amiga, que todos nós possamos sair daqui melhores do que adentramos, que nós tenhamos humildade para aceitar aquilo que não podemos mudar, coragem para escolher a paz, a benevolência e o melhor, sempre. Vamos lá, peixes, vou embaralhar aqui. Vai mentalizando. É muito, né? Ok. Peixes, olha só. 6 de espadas. Tá? Vamos conversar sobre isso aqui. Tem a ver com direção, né? Tá vendo? Olha só. Existe uma pessoa apontando uma direção e uma outra pessoa aqui embaixo olhando assim, meio perdida, sabe? Depois, se vocês puderem olhar no Google certinho essa carta, dá uma olhada como essa pessoa que está recebendo a direção está perdida, atordoada, atormentada, como se ela não estivesse conseguindo ver direito essa tal direção que estão apontando para ela, o que não é ela, né? Então aqui já há um indício de que existe aquela coisa da gente sempre delegar ao outro o que nós precisamos saber, o que nós precisamos fazer em uma determinada situação. Por exemplo, eu quero cortar o meu cabelo. Aí a gente vai, pergunta para a mãe, pergunta para o namorado, pergunta para a amiga, pergunta para mais não sei quem, né? Porque a gente não se sente seguro o suficiente para ir lá e fazer o que a gente tem vontade. Então a gente sempre está esperando o apontamento do outro para tomar algum tipo de decisão. E me parece, porque quando nós estamos falando dos 6 de espadas, estamos nos referindo a uma mudança que nós não necessariamente queremos, né? Que nós não desejamos de uma forma... Não está a nosso contento alguma coisa, então nós somos obrigados a mudar, seja pela circunstância, seja por algo inesperado, né, que nos pega de surpresa e a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas aqui há sim uma mudança e existe uma predisposição de vocês em estar buscando respostas fora, né? Quando na verdade tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Então, quanto mais você dá esse poder, digamos assim, para que outras pessoas validem o que você está fazendo, você transporta o seu poder para a mão dos outros. E essa energia que vai para o outro fortalece o outro e enfraquece você diante da sua vida e até mesmo diante dos outros, né? Afinal de contas, todos nós queremos respeito, não é não?
Todos nós queremos ser de alguma forma validados em termos de persona, principalmente quando estamos nos referindo à questão social. Então é muito importante que nós saibamos concentrar essa energia para nós mesmos. Então, a partir disso, agora eu vou tirar aqui o Starman Tarot. Mentaliza. Existe uma mudança. Possivelmente vocês vão ter que fazer. Peixes. 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 Vamos ver. Caiu as 4. Olha só. Nós temos aqui o Ás de Ouros. O 3 de Espadas. O 9 de Paus. E o 8 de Copas. Olha, tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui que vai assistir esse vídeo. Houve uma decepção muito grande aqui. Todos nós passamos por isso, né, gente? E como se trata do 8 de Copas, a gente pode pensar que foi algo que mexeu muito com os sentimentos, né? E teve um engano, por assim dizer, mas isso aqui foi um equívoco, peixes, porque nós temos o 3 de Espadas embaixo do 8 de Copas. Isso significa que existiu uma dor e uma necessidade imediata pelas circunstâncias de superar algumas coisas, digamos, na marra, né? Porque a vida nos cobra. Quando nós nos colocamos num papel de muito machucáveis e muito feríveis com as pessoas e as situações, a vida não para, né, gente? A vida, ela continua de alguma forma e então nós sempre temos que ter forças para continuar, né? Então a gente chega num ponto, num estado que não tem para onde correr. Ou nós vamos fazer alguma coisa, ou nós vamos fazer alguma coisa. E no campo espiritual, digamos assim, há necessidade de sair de um estado emocional latente por algo que provavelmente deve ter ferido muito o ego de alguém, né? Provavelmente a gente pode estar falando de um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento familiar, e aí vocês, obviamente, precisam adaptar, né? Mas foi algo que, de fato, não se esperava, pelas circunstâncias, o modo como as coisas aconteceram, porque envolveu uma oportunidade, né? Alguém aqui deu uma chance para si e se decepcionou de alguma forma. O As de Pentáculos aqui me sinaliza
que no passado existiu uma faísca de oportunidade, de um crescimento que pode ser financeiro, material, um acordo ou parceria, né? Mas aqui não é uma parceria entre duas pessoas. Aqui envolve um grupo. Lembra que eu falei para vocês do cardume, que eu vi um cardume de peixes numa direção, no fluxo da água, mas um daqueles peixes, uma partícula daquele elemento, estava meio atordoado, sem ter muito o que fazer, né? Então eu acredito que pode ser alguma coisa em que não havia uma sincronicidade em termos de interesses, porque quando nós estamos dentro de um coletivo, não é somente você, é você para além dos outros, que também atuam da mesma forma, né? Que a contribuição do outro colabora com você e você também, de alguma forma, acaba contribuindo para o crescimento de outras pessoas. Só que aqui existiu uma contrariedade que pode estar vinculada a algo que mexeu profundamente com alguma coisa que já estava presente no seu campo magnético. Porque o que acontece? Nós somos um composto de bagagens das experiências que nós já tivemos nessa vida e em outras vidas. E qualquer símbolo, significado ou situação que por algum motivo desperte aquele mesmo sentimento que você sentiu no passado ou que você sentiu em uma vida pretérita, aquilo pode acordar de alguma forma. Então aqui eu não estou falando de uma traição e de uma dor por algo que aconteceu. Foi uma situação que envolveu um grupo de pessoas e provavelmente houve uma discordância aqui e que acordou uma dor muito profunda em termos de alma, em termos de como se colocar no mundo. E aí depois, quando nós temos o 9 de paus, nós ficamos como? Na defensiva, não é? Nós ficamos com medo de falar, com medo de se colocar e tendemos a nos fazer de vítima. Então eu estou pegando aqui uma energia de vitimismo muito grande, então nós vamos falar sobre isso. Que essa situação que envolve esse processo de vítima é justamente dessa necessidade de a gente sempre achar que os outros são responsáveis pelas nossas emoções, pelas coisas que nós passamos. E aqui não é um grupo, digamos, que cresceu junto, não. Aqui é um grupo mesmo, pode ser de amigos, pode ser no trabalho, pode ser numa instituição religiosa, pode ser num departamento público, pode ser num bairro, ou um grupo de pessoas, num espaço específico. E houve essa discordância e algo foi acordado aqui e agora há esse sentimento de vítima. E aqui, na verdade, peixes, não há o que fazer. Né? Do ponto de vista externo, não há o que fazer. Mas essa vitimização e essa defensiva pode estar te levando a uma exaustão, né? Porque do 9 a gente vai para o 10, que é o 10 de paus, que é um guerreiro cansado que não aguenta mais nada e tem que largar, né? Então, antes, peixes, de você chegar nesse ponto do 10, ainda estamos no 9, ou seja, há tempo de se voltar mesmo para dentro, de se voltar mesmo para si e tentar entender por que isso te incomodou, por que isso te incomodou tanto? Por que isso te incomodou tanto? Por que isso mexeu comigo? E muitas vezes, olha só que interessante, às vezes quando a gente está
conversando com uma pessoa, sei lá, você está conversando com uma amiga sua, e aí ela vai falar alguma coisa para você, e você não vai gostar, né? Mas por que que você não gostou do que ela falou para você? Provavelmente porque há algo dentro de você que está mal resolvido em relação a alguma coisa. E para a gente não olhar para isso, porque dói olhar para aquilo que nos incomoda, a gente prefere não quero mais falar, não quero mais saber, não chega mais perto de mim. 9 de paus, defensiva. Só que isso aqui pode custar caminhos que podem ficar estancados. Isso aqui pode custar um desgaste energético descomunal por conta do orgulho, por conta da nossa incapacidade de entender que nós também produzimos as situações, né? Mesmo num coletivo. Porque como você se sente, só você pode saber, né? Como você se coloca, só você pode fazer. O que você diz, você elabora, o discurso é seu, a experiência é sua. Então essa coisa do poder não é sobre o outro, mas é uma espécie de eu vou bancar isso aqui. Então o que você precisa saber agora sobre a sua situação, peixes, é que banque as suas decisões, as suas escolhas. Aprenda a discernir o que convém e o que não convém a você. E eu vou te falar, o que convém e o que não convém não é, ai, não vou beber, não vou fazer isso, aquilo, outro, porque a sociedade tem... Não. Essa coisa do que convém ou não convém é como você se sente numa situação. Como uma situação mexe com você. Em termos emocionais, porque aqui a gente está falando de emoções, o 8 de copas é você está se obrigando a deixar um fardo, a deixar uma dor, né, na marra, porque não está dando mais. E é exatamente isso que o seu espírito está pedindo para você olhar nesse momento. Para essa dor que não curou, para essa impressão mal digerida que pode gerar muitos mal entendidos daqui para frente. Então é muito importante a gente ter essa noção, sabe? Porque eu penso que a melhor coisa que você tem nesse momento nas mãos é a oportunidade de se calar, de olhar para você e perceber qual é a minha responsabilidade nisso. Essa oportunidade, veja, aqui era uma faísca de oportunidade, é um as de ouros, ou seja, quantos ases de ouros ainda podem aparecer para você? Quantas vezes você ainda não vai se sentir na necessidade de se defender, de tirar satisfação? Agora, o que convém e não convém? No que acreditar quando se está numa situação que está te colocando naquela mesma prisão, né? Da dor, porque a dor ela é uma espécie de prisão e aqui sim envolveu terceiras pessoas, em termos das expectativas que nós depositamos nos outros, né? Mas que hoje, espiritualmente, os seus mentores, os seus amigos espirituais, né? Os espíritos que assistem a sua experiência reencarnatória, tá pedindo para você olhar para isso. Para essa dorzinha aí, porque se essa dor não for curada, provavelmente vai aparecer muitas oportunidades, peixes, vai aparecer muitas pessoas, vai aparecer muitas expectativas e aquilo vai continuar ali. E isso pode comprometer a permanência dessa satisfação que você está buscando
em conformidade com o todo, porque Peixes está buscando estar em harmonia com o coletivo de alguma forma, ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Se quiserem uma consulta particular, eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição. Já caiu uma carta aqui. Liguem para mim, mandem uma mensagem. Se quiserem tirar dúvidas, saber sobre como funcionam as consultas, vai estar tudo disponível para vocês, ok? Eu vou fechar com essas duas que chegou aqui e ver o que ficou. Olha aqui, peixes. Olha aqui, no fundo do deck. O mundo. O mundo. Fechamento total e absoluto de um ciclo que precisa terminar. E o que precisa terminar? Olha aqui. Rei de paus. Príncipe de pentáculos. Olha bem. O rei de paus, ele veio primeiro, certo? O príncipe de pentáculos veio depois. Paus é fogo. Diz respeito ao espírito, a uma autoridade. É aquele cara que vai olhar para o seu passado e vai falar: olha, eu fiz o que eu pude e o que eu não pude dentro das minhas condições, do que eu podia fazer, do que eu sabia fazer naquele momento, com a cabeça que eu tinha, com os elementos que eu tinha. E o príncipe de ouros, ele olha e fala: olha, eu vou ficar por aqui, eu vou amadurecer isso daqui, eu vou construir tudo que eu preciso para chegar onde eu quero, por mais tempo que leve. E como a espiritualidade veio muito forte aqui, porque a carta do espiritual já veio, esse 3 de espadas, eu penso que uma digressão, ou seja, retornar para a estagnação, não vai contribuir para o fechamento desse ciclo. Então, na verdade, o rei ele não pode retornar a um príncipe, a um cavalheiro. Ele já é rei, né? Então, esse retorno para uma materialidade, para ver as coisas de uma forma muito densa e muito, digamos assim, extremamente rígidas, né? Onde só o material importa, só aquilo que eu consigo, só aquilo que eu tenho importa. O ter aqui não importa, porque o espírito está falando muito mais alto. Então, meu conselho para você é que você deixe definitivamente de atrasar o processo da sua realização, partindo para um campo estagnado de tempo, que na verdade isso não é tempo, é procrastinar em cima de algo pela inabilidade de lidar com a dor. A dor, ela também é importante. Aquilo que nos incomoda também é importante. Ok, peixes? Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, deixem um like, comentem aqui no vídeo, aperta o sininho para todas as vezes que eu postar vídeo vocês ficarem sabendo. E outra, Crosswatchers de peixes, fiquem ligados, porque possivelmente todas as vezes em que eu todas as vezes em que eu postar vídeos aqui, provavelmente a leitura espelha, né? Nós estamos em um contraste constante. Então eu acredito que nada na vida se perde, tudo nós conseguimos aproveitar de alguma forma, ok?